Graça e paz, amados. Você pode assentar-se. Fique totalmente à vontade neste lugar que você escolheu vir hoje à noite. Você podia fazê-lo e o fez, e está de parabéns. Nós já fomos abençoados hoje, não é mesmo, amados? Já fomos. E agora ainda temos um tempo para recebermos da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Você pode e deve abrir seu coração, desejar receber da palavra de Deus, da ministração, que o Espírito Santo estará fazendo mais isto hoje à noite, por tudo que Ele já fez com a presença do Salvador entre nós. Glória a Deus. Toda a glória a Deus. Eu coloquei sobre esta mensagem o texto, a frase, o significado da cruz. Nós somos o povo da cruz. Qual que é o significado da cruz? Ao estar pensando nesta mensagem, neste domingo, no preparo, eu lembrei de um instrutor que eu tive num seminário muito especial no ano de 2005. O ano de 2005 eu recebi um presente que me levou a participar desse seminário. No primeiro semestre, em maio, tinha nascido o nosso neto, o Fabão, um presente. E no segundo semestre de 2005, eu pude participar de um seminário na ilha de Maui, no Havaí. Você está escutando muito bem. Eu fui para o Havaí e ali fiquei 25 dias participando de um seminário. Um presente gigante que eu recebi, porque aquela missão, o Instituto Agai, me convidou num grupo de 40 homens, de muitos países. Ali ficamos por 25 dias reunidos. Patrocinado aquele grupo, patrocinado por um grande empresário do setor de transportes dos Estados Unidos. Ele doou para o Instituto, naquela ocasião, $1 milhão para trazer este grupo e nós pudemos, então, ter esse presente e participar ali de um seminário para líderes cristãos com o objetivo de prepará-los para que preparassem outros líderes cristãos como vocês. Amém, amados? Esta é a forma que Deus age na sua igreja e através da igreja. Num momento, quase no final do seminário, nós fomos colocados diante de um desafio. E eu aceitei aquele desafio, que seria treinar 100 líderes a partir do ensinamento que eu recebi ali. Eu assumi esse compromisso. E ali, no ano seguinte, em 2006, nós tivemos a oportunidade de trazer para a nossa igreja a Escola de Ministérios do IFC, Instituto de Formação Cristã de Vinhedo. Naquele ano, nós pudemos assinar um compromisso com o IFC e a partir de fevereiro de 2007, nós tivemos a primeira turma do IFC aqui na igreja. Você talvez não saiba, mas eu, quando lembro, sempre, novamente, me emociono, porque naquela primeira turma havia 100 alunos. Deus honrou aquele compromisso que eu assumi lá. No dia da matrícula, no dia da primeira aula, houve a 100ª matrícula, que foi a mãe da Ângela,
a esposa do pastor Wolf, a mãe dela se matriculou e nós começamos com 100 alunos. E a partir dali tem desenvolvido esse ministério e muitos líderes têm sido treinados. Muitos têm sido treinados para liderar. A ênfase desta organização, Instituto Agai, é evangelística. Então, é um instituto que prepara principalmente para esta área de evangelismo. Foi ali, amados, que eu aprendi que quando eu tenho uma oportunidade pessoal ou coletiva como esta de hoje à noite, eu não preciso perguntar a vontade de Deus, eu não preciso perguntar para Deus se é a vontade dele. Faço apelo, chamo para conversão, eu aprendi ali, não. Você não precisa perguntar, porque é a vontade de Deus que todas as vezes você faça apelo. Eu saí com a cabeça feita lá, naquele seminário, naquela ocasião, em novembro de 2005. O instrutor, então, que eu mais gostei ali, ele falava para a gente, um dos instrutores, e ele falava assim: preguem a cruz. Preguem a cruz. Falem da cruz. Tornem a cruz significativa, importante. Destaquem a cruz. Ele insistia com a gente e nos ensinava aquele professor. Então, hoje eu estou lembrando da instrução dele. E vamos falar do significado da cruz. A teologia cristã, ela é cristologia. A Bíblia, o tema central da Bíblia é Jesus. Desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o tema central da Bíblia é Jesus. A teologia cristã, ela é cristologia. No dizer de Lutero, Martinho Lutero, ele disse que a teologia cristã é a teologia da cruz. É a teologia da cruz, centrado na cruz. Todo o Novo Testamento testifica da verdade, que é estarrecedora, de um Messias crucificado. Ele veio para resgatar, ele veio para revelar o amor, ele veio e fez o bem. Ele foi crucificado. E o Novo Testamento testifica desta verdade. Do princípio ao fim, o Novo Testamento está nos dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existe uma diferença tão gigante entre cobrir os pecados, que os sacrifícios do Antigo Testamento, através do sacrifício de animais faziam, eles cobriam os pecados. A diferença para Jesus que, com a morte dele, há o poder, ele tem o poder de tirar o pecado. Ele tirou o pecado do mundo. Isto está do princípio ao fim do Novo Testamento. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vou falar de 6 aspectos da cruz, do significado da cruz. Essa figura central do cristianismo, da teologia cristã. Jesus sacrificado, o Messias sacrificado na cruz. No momento em que Jesus entregou o seu Espírito, o relato dos evangelhos é de que o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, que só era permitido ao sumo sacerdote entrar uma vez por ano, ele rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Deus tirou a divisa. Deus abriu o caminho para ele mesmo,
na morte do Salvador. A cruz traz o homem para Deus, levando Deus ao homem. Então, na cruz, Deus opera este milagre de trazê-lo para si e levando Deus para você, para mim, para nós. O segundo aspecto da cruz, na cruz, Deus toma a iniciativa. Deus, Ele toma a iniciativa e entra em ação a favor do homem. Como é lindo quando alguém toma a iniciativa em relação a outra pessoa, para ajudar, para liberar perdão, para pedir perdão, para restabelecer um relacionamento, alguém que toma a iniciativa. Alguém, você e eu, quando tomamos o primeiro passo. Na cruz, Deus toma a iniciativa e entra em ação a favor do homem. 2 Coríntios 5,19 relata, isso está na segunda carta de Coríntios 5,19, relata a respeito daquilo que ocorreu na cruz. 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus reconciliando consigo o mundo. Deus estava agindo. A graça que nos salva é o amor em ação. Deus é amor. Ele revela a sua graça quando Ele age. Porque quando nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Você se converteu a Jesus? Pois é, mas quando Ele morreu por você, você ainda era pecador. Você ainda viria a ser pecador. Ele morreu pelos seus inimigos, que são os seres humanos em pecado. Salmo 103:10 nos fala a respeito da graça, a respeito da obra na cruz. Salmo 103:10. Deus, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Você já pensou Deus tratar você conforme os teus pecados? Por favor, não, Senhor. Tenha misericórdia de mim, não é mesmo? Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Cristo, o nosso Salvador, Ele não sofre apenas. Nós podemos vê-lo como sofrendo na cruz. Ele está ali agindo. Ele age. Ele é Senhor consciente da situação, do princípio ao fim. Jesus, Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, o que viria a acontecer e o que aconteceu quando Ele foi pregado na cruz. Porque Ele, em triunfo, exclama, está consumado, e entrega o Espírito. Ele disse, tetelestai, está consumado em grego. Ele disse, está consumado. O pecado foi limpo, foi tirado, está consumado. O terceiro aspecto na cruz, o Filho de Deus consuma a sua identificação com o homem pecador. Com você e comigo. Na cruz, amados, o Filho de Deus, Ele consumou a identificação. Ele identificou-se com o homem pecador. Identificou-se com você e comigo.
Ele, desde o início, ele fez questão de identificar-se ao máximo com os homens. Por que ele havia de submeter-se ao batismo, símbolo da remissão dos pecados? O batismo de João Batista, ele era o batismo para a remissão dos pecados. Era um batismo diferente do que nós praticamos aqui. Aqui é o batismo em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas esse batismo que João Batista praticava, ele era um batismo de arrependimento. Quem ia até João Batista no Jordão e aceitava, pedia, queria ser batizado, ele estava revelando arrependimento dos seus pecados. Por que havia Jesus de submeter-se a esse batismo? Que iria fazer o santo de Deus no confessionário? Jesus no confessionário? No batismo de João, ele identificou-se comigo. Este é o significado. No batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no batismo nas águas, eu me identifico com ele. Ele identificou-se com você no batismo de João. Você identificou-se com ele quando desceu às águas do batismo. O que Jesus fez naquele dia no Jordão foi identificar-se com os quebrantados e oprimidos, com os infelizes e deserdados. Porque ele identificou-se com aqueles que sabem, como ele depois ensinou, que precisam, que são doentes e por isso precisam de um médico. Assim ele se apresentou. Ele, Jesus, nas suas amizades, ele colocou-se ao lado dos Zaqueus e das Marias Madalenas. Ninguém dos religiosos fazia isso. Nenhum rabi fazia isso. Nenhum mestre fazia isso. Ele se identifica com Zaqueu. Ele se identificara com Maria Madalena. Você sabe que ele poderia esquivar-se da cruz? Ele poderia. Mas ele não quis. Ele fez-se contar, ser considerado como transgressor para levar os nossos pecados. Foi na paixão voluntária do amor que ele se identificou comigo e com você e se deu por você e por mim. Ele aceitou ser oferecido. Um quarto aspecto que eu tenho aqui diz que na cruz é oferecido um sacrifício representativo pelos pecados do mundo. Você lembra do brado de desamparo que ele pronunciou na cruz? Meu Deus, por que me abandonaste? Porque por um tempo, por um momento, para aquela situação, Deus precisou deixá-lo só. Para que pudesse assumir o pecado gigante da raça humana. Ele levou sobre si a enorme carga do pecado humano. Meu Deus, por que me abandonaste? Um quinto aspecto eu tenho que na cruz é oferecido um sacrifício expiatório. Em Romanos 3:28 nós temos a respeito disso, de que o crente justificado,
ele foi declarado pelo próprio juiz não ter mais nenhuma acusação contra ele. O próprio juiz, que ele tinha o poder de julgar, ele disse: não há mais culpa sobre ele. O crente, você, justificado, foi declarado pelo próprio juiz, o Senhor Jesus, não ter mais nenhuma acusação contra você. Por isso que Romanos 8:1 diz que não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo foi lavado, tudo foi tirado, e você tornou-se uma pessoa nova. Ele morreu em nosso lugar. Ele foi oferecido na cruz, em Jesus, foi oferecido um sacrifício expiatório. A expressão, o bode expiatório, que usamos na linguagem comum, que é usado na linguagem popular, ela vem da morte de Jesus. Ela era anunciada, pré-anunciada no Antigo Testamento. Quando o sumo sacerdote, pelos pecados do povo, impunha as mãos num bode, e esse bode ele era conduzido para fora do arraial. E lá, fora do arraial ele era sacrificado, tendo levado os pecados do povo, cobrindo aqueles pecados por 1 ano. Jesus, ele torna-se o bode expiatório definitivo. Mas ele morreu, amados, ele morreu fora do arraial, desprezado, fora da cidade de Jerusalém, no Gólgota, como um excluído, como um bode expiatório, porque você pecou. Porque eu pequei, ele morreu em teu lugar, em meu lugar. O sexto e último aspecto que eu tenho é que na cruz o pecador é identificado com Cristo e a Cristo unido. Na cruz, quando você crê, quando você declara que crê, eu creio que ele morreu, eu creio que ele morreu no meu lugar, eu creio que ele tira o pecado do mundo, eu creio que ele tira o meu pecado. Na cruz, você é identificado com Cristo e você é unido com ele. Como Cristo se identifica com a minha dor, minha fraqueza, minha derrota? Você tem isso? Acontece isso na tua vida? Como Cristo se identifica com minha dor, minha fraqueza, minha derrota? Hei de identificar-me agora com seu sacrifício, seu poder, sua vitória. Amém? Nós nos identificamos com ele depois dele ter se identificado conosco. Nisso é que torna possível a transfusão da sua vida para você. A vida dele, a vida do Senhor que deu a sua vida, ressurgiu dentre os mortos, ela passa a ser tua. Ele leva meu fracasso, minha vergonha e miséria. Nós temos essas situações em nossa vida. Fracassos, vergonhas, miséria. Reconhecemos a nossa miséria na nossa velha natureza. E ele leva o fracasso. Ele leva a minha vergonha e miséria. E eu tomo, pela fé, sua força, sua pureza e a sua paz. Ele substitui o fracasso, a vergonha, a miséria, pela sua força, pela sua pureza e pela sua paz.
Por isso que também em Romanos 5:1 diz que desta forma Deus estabeleceu a paz com você. Existe para você que crê, para você que confessou, para você que se identifica, a paz entre o Criador e a criatura, a paz entre Deus e você foi estabelecida e será mantida. Se o pecador não estiver em Cristo, para ele foi em vão a obra redentora que Cristo efetuou em seu favor. Amados, para quantos, não é mesmo? Nós olhamos e chegamos a essa conclusão. À nossa volta, entre os nossos familiares, parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, colega de escola, nós vemos isto. Quem não se identifica em Cristo, para ele foi em vão, perdida, inútil, a obra redentora que Cristo efetuou em favor daquela pessoa. Por isso que nós tanto queremos, por isso que nós anunciamos a salvação em Jesus. Por isso que nós fazemos apelo, nós chamamos, creia em Jesus, confesse tua fé em Jesus, para que a obra na cruz se torne efetiva para aquela vida e não em vão. A obra redentora está aí, objetivamente e para sempre. Porém, sem efeito, até o homem remido possa confessar: estou crucificado com Cristo. Você pode dizer isso? Estou crucificado com Cristo. A obra redentora, ela está aí, objetivamente e para sempre. Porém, sem efeito, até o homem remido possa confessar: estou crucificado com Cristo. Aí então, ela passa a ter efeito para você, para mim, para aquela pessoa, para toda pessoa que confessa, que declara, que diz: eu concordo que eu sou pecador, eu creio que Jesus morreu na cruz no meu lugar, eu creio que isso é suficiente para perdoar os meus pecados, para tornar-me aceitável perante Deus. Eu creio nisso. E a pessoa diz, abre a boca, fala, confessa, concorda com Deus e diz: eu creio que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou. E isto é o nosso desejo para todos, não é mesmo, amados? Isso que alegra o nosso coração, enche o nosso coração de gratidão, esse fato da cruz. Porque na cruz, o pecador é identificado com Cristo e a Cristo unido. Você quer confessar a Jesus? Aceitar a morte dele como sendo para você? Porque quando o pecador confessa, naquele momento, a morte de Jesus foi para aquela pessoa. Esse é o poder da morte de Jesus na cruz. Tem o efeito para toda a pessoa, para a humanidade, mas também individualmente para cada um de nós. E isto nos alcançou. Isto alegra os nossos corações, não é, amados? Alegra os nossos corações. E nos desafia a retomarmos um compromisso com Ele, com o Salvador, e a anunciarmos individualmente, como igreja local, a cruz, o significado da cruz.